Olá, pessoal, tudo bem? Este aqui é o terceiro vídeo. Assista os outros dois antes de assistir este, para compreender melhor, tá bom? Principalmente o primeiro. Aí eu fico assim, tá um pouquinho calor, mas ao mesmo tempo tem que estar com ar aqui. Tem um arzinho, um ventilador. Então, gosto de ficar um pouquinho mais fechadinho assim, para estar um pouquinho mais de sobriedade, um pouco mais de discrição. O assunto, né? Requer para não ficar só reparando no ombro, mas fora daqui, vida normal, tá? Vida normal. É, eu vou falar sobre política, e o modo como eu abordo é um pouco diferente, vocês vão ver, porque eu trago elementos da espiritualidade o tempo todo, em coisas que acontecem. Vou falar da cada, vou falar da direita, da esquerda, da ditadura. Então, aguardem. Não é todo mundo que talvez aceite esse meu modo de comunicar, mas é assim que as coisas funcionam, porque as coisas não são separadas, né? A política não está só aqui. Então, existem coisas que acontecem que interferem o tempo todo. E esse é o modo Ingrid de falar as coisas, tá? E o objetivo é para que a gente possa ver muito mais, de uma maneira muito mais ampla, a pessoa e menos sobre partido X, partido Y e, e sem ofender, porque o objetivo é ajudar, ajudar a elucidar, a esclarecer. Eu vou começar lá do passado. Então, a primeira vez que tive contato com, ou melhor, quando eu estava no colégio, o professor mencionou que foi a ditadura. Foi a primeira pessoa que esclareceu mais, e ele também falou, né? Eu conheço pessoas próximas minhas, ele falou que lá no DOPS e tal, e você fica meio revoltadinho, né? Você é adolescente, você fica com aquilo lá. Puxa, isso daí é uma coisa muito ruim mesmo que fizeram, né? Tá. Só que quando eu estava na quarta série, quando eu estava no primário, tinha muito figurinha e o legal era a gente falar sobre os marechais, o nome de todos os marechais. Eu achava o máximo também, porque a gente acha legal, né? A farda, tal, sem ter a menor noção do que era isso. E o que que aconteceu? Quando eu era mais jovem ainda, é, tinha uma professora que não era minha, que ela dava reguada nos alunos. Só que assim, só nos alunos, ó, reguada. Tipo, pegava a régua e batia na mão, né? E até em filho de professora que estudava na escola. E como se fosse normal, pelo que eu entendi, tipo assim, normal. Se o aluno errasse, por exemplo, a tabuada ou errasse alguma coisa que ela desse para ele responder, ele não conseguisse responder. Agora, as meninas não recebiam nem reguada nem nada, né? Então, ela era rígida. Eu cheguei uma vez, enfim, a estudar na sala dela, né? E, e aí, então, eu não achava normal, né? E era legal, por exemplo, quando eu estava no, no colegial, no primário, tinha o hino nacional, quando você entrava na sala de aula, todo mundo tinha que estar uniformizado e não podia estar com o botãozinho sem fechar, né? E aí eu mudei de escola, num grande colégio maior, na época de São Paulo. Não sei se por causa, tinha muitos professores da USP também, recém-formados na USP também. Não sei se por causa disso, não tinha banda, fanfarra. Então, assim, abordei desse modo, porque é muito gostoso você ter banda, fanfarra, que eu acho que não teve, talvez, por causa da associação com a ditadura. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Acredito que muita gente
Porque acabou a ditadura, todo mundo tirou o hino nacional. E é por isso que o brasileiro, assim, 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 né? Vocês entenderam? Às vezes a gente vê uma situação e a gente corta, tudo isso aqui é do mal, que é o que está acontecendo, né? Um fala, eu detesto vocês, e esse, eu detesto vocês. E nisso é uma. Já pensou você ter que voltar aqui só para lidar com essas situações, se for uma coisa que teve um atrito próximo? Ou então, se você é um divulgador de massa, como por exemplo o YouTube, ou um jornalista, você está trabalhando com consciências, a partir do momento que você vê só de um lado, não vê do outro, entendeu? É um processo que pode ser resolvido aqui ou na próxima reencarnação, não sei. Bom, eu não estou nem aí a respeito do que está acontecendo aqui, tá? Eu só estou querendo dizer que para a gente tomar cuidado, que nós vamos ter eleições esse ano, e daqui 2 anos, enfim, essa extrema rivalidade. E às vezes não se consegue fazer as coisas, porque às vezes uma pessoa tem uma proposta tão bacana, mas aí ela não tem o apoio dos outros partidos, porque a pessoa é de outro partido. E eu nunca fui muito de esquerda. Tem pessoas que de repente acham, porque a gente vê de uma forma global, né? Mas não é isso. E também tem um fator que é uma coisa que pesa. O caso do Celso Daniel, do prefeito Celso Daniel, e eu moro mais ou menos perto disso, moro perto de Santo André, bem pertinho. Então, que é um dos pontos, assim, negativos em relação ao Lula, né? Pelo menos naquela época. Depois teve a questão do petróleo e tal, e outras questões. Assim, mas em relação então, teve um momento, é que eu não. O problema é quando a gente não sabe quem é que fala com a gente, né? Mas foi mostrado o rosto dele estampado, e eu estava com questionamento, então eu falo assim, nossa, será que ele é bom? Será que ele é inocente em relação ao fato dele ter sido preso? Eu não sei, porque eu sei, todo mundo sabe que ele bate um tamborzinho, que ele foi na África, e aí ele tem toda uma equipe, uma egrégora que ajuda ele a de repente, né, não passar por certas situações, a protegê-lo maior, mais, não sei. Mas, não sei, de repente ele não tinha mesmo. Muito perigoso a gente acusar sem provas. Então, talvez ele não tivesse a ver, não foi o mandante e nem sabia do caso do prefeito Celso Daniel. Porque você às vezes está na cúpula e depois você tem vários segmentos, é um pouco complicado quando você tem várias pessoas, né, do seu próprio partido, mas sempre vai ter aquele que não é bacana, né? Isso tem em todos os lugares. E olha só, hoje ele é presidente. Agora, eu já coloquei muitas coisas, minha percepção, inclusive da COP30, lá no Instagram, no Stories. Eu não deixo de colocar meu posicionamento. Então, aquilo que a pessoa faz que é legal, ok. Aquilo que cada um faz que não é legal, eu também vou, eu e todos nós. O que eu estou querendo dizer aqui neste vídeo é para a gente tomar cuidado de não ver, de ver e não ver só os aspectos maléficos, tal. E aí eu vou falar da picada. Como a gente tem muitos, não todos, tem conscientização a respeito de como ela é formada, daquilo que acontece, dos problemas que ela causa. Então é normal que muita gente se sentiu agredido de ter a obrigação de ter picadinho. Eu mesma não queria. Eu fiz por outros motivos, tá? E eu acompanho pessoas, o que que acontece com elas depois que elas tomam picadas. Tanto é que tem
farmácias conectadas a essas picadas, que elas foram bem denunciadas, né? Pessoas que morreram, pessoas que aconteceram isso, aquilo, outro. Esse é um lado. Agora eu vou falar do outro. Nós atraímos certas situações, nós mesmos. Nós atraímos nosso pensamento, nossas emoções, nós atraímos as os alimentos, nós atraímos aquilo pelo qual nós queremos passar. Então, muitas pessoas tomaram e não aconteceu nada. Algumas pessoas tiveram uma leve reação, outras nenhuma reação, e tem gente que morreu. Você entendeu? Então, às vezes, a vacina é um porta-voz, um meio pelo qual acontecem coisas com a pessoa. E o que acontece é devido à frequência, é devido aos karmas, opções. Às vezes ela falou assim, olha, vai acontecer uma pandemia lá no planeta Terra, né? Aí eu vou aproveitar para desencarnar por causa disso, 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 disso. Às vezes tem umas coisas assim também. É amplo, tá? E um desses médiums, porque também tem informações lá do plano espiritual, ele disse: Olha, pode tomar tranquilo, que não vai acontecer nada. E talvez tenha sido bacana, talvez, porque se não tivesse muita gente tomado, talvez a quantidade de pessoas que desencarnasse fosse maior, talvez. E na pandemia, tem gente que abriu comércio. Tem gente que mudou de vida, foi para o interior, foi fazer o seu sítio, porque viu que o negócio começou a ficar esquisito. E tem outros que partiram. Agora, quem é ateu, coloca toda a culpa. Ou porque teve a picada, ou porque deixou de ter, ou porque você tomou ou não tomou, ou seu filho tomou ou não tomou, né? Não é, a coisa é muito mais ampla, muito maior, a gente precisa estudar essas coisas. Mas o que que eu falo, né? Eu falo o que eu faço por causa disso, 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 mas não serve para todo mundo. Quem está mais conectado com essa coisa de saúde, quem se garante, cuida mais da cabeça, dos pensamentos, etc. Às vezes a pessoa tem e estuda, né? E se estuda yoga, se estuda essas coisas orientais, a gente é mais treinado a ter um tipo de pensamento e de valorizar mais as coisas mais saudáveis, né? E aí, então, se você tem mais segurança, o que não pode é o governo dizer, ó, você tem que fazer isso ou aquilo. Ele tem que disponibilizar, olha, a situação está acontecendo uma calamidade pública e as chances são essas, são essas, são essas. Agora, o que aconteceu também na pandemia, também todo mundo ficou perdido. Eu acredito sim que, de uma forma geral, eu acredito que as empresas farmacêuticas elas tiveram um ensejo, uma vontade verdadeira de fazer o melhor para salvar. Não é uma coisa, foi grande manipulação para que muita gente morresse. Não, pode ser que uma ou outra, um ou outro cientista fosse manipulado por consciências trevosas se ele já é assim, bem manipulado. Mas, e também tudo que é feito às pressas, e não é qualquer medicamentozinho, não. Medicamentozinho você demora muito tempo para comprovar a eficácia, que dirá uma picada. Então, é muito delicado essa coisa de obrigar. Ó, eu vou obrigar, daqui a pouco estão obrigando você a colocar implante de chip na cabeça para que eles façam a leitura melhor de tudo que você tem dentro internamente e para o atendimento ser mais ágil, mais eficaz. Olha, você precisa você está correndo riscos por causa disso, disso, disso. Então, o chip é uma maneira de se garantir. Não, é tudo que não é legal. Só que esse legal que não é legal, não é só das coisas daqui do planeta Terra, são conhecimentos muito mais amplos, muito mais amplos.
E quando a gente fala assim, sabe, é incrível, mas eu nunca pensei que eu fosse ouvir isso. Mas tem pessoas que falam que acha presunção quando a gente fala de que tem certas paranormalidades, quando muitos têm, muitos terapeutas e muitos paranormais. E muitos de vocês também têm telepatia, intuição, cada vez mais, né? Intuição é quando diz, entendeu? Alguma coisa me diz sobre isso. E a telepatia, muitos de nós estamos nos comunicando já telepaticamente, porque é assim que funciona nos planos superiores diferenciados. Mas eu gosto da fala, tá? Eu acho muito útil, muito importante a fala e o paladar. Então, esse é o compromisso, esse é a bênção bacana, eu acho legal aqui, desta dimensão atual. Então, é, ai, meu Deus do céu, que eu tava. A gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de ser obrigado no futuro, é uma coisa que eu bato martelo, por isso que a minha pequenininha, a minha lindinha gatinha, né? Foi porta-voz disso e eu tô colocando através dos gatinhos essa situação do perigo de consciências quererem, na verdade, isso já existe, mas não é nesse vídeo que eu vou falar a respeito do chip físico, comprovadamente já retirado, até na USP, vários lugares, é fácil de ver, e outros no nível, porque nós temos vários corpos, então às vezes é colocado no seu outro corpo, você não tem só este corpo físico, tá? Assunto demais para você? Vai assistindo aos poucos, por exemplo. Se isso daqui não faz muito sentido, ou gostaria de saber mais, manda uma mensagem para mim pelo Instagram, Cat Terapia Oficial, principalmente, ou no WhatsApp, se você tiver o número. E eu posso explicar mais tranquilamente, assim, ou em forma de atendimento também, esses e outros assuntos que podem lhe ajudar a elucidar, tá? A gente vem para esse mundo achando, né? Eu falei da Inquisição, e essas coisas vão fazendo sentido para a nossa vida também. A gente vai se elaborando, ressignificando muitas coisas, retirando traumas, se curando. Então a gente estuda, né, faz a faculdade, a gente se acha um manso, nossa, tem muita gente que não sabia da Inquisição, tem muita gente, pessoas de idade, e pessoas que não sabem o que foi a ditadura, não passaram por isso. E aí você não sabe uma série de coisas e acha que chegar com 18 anos, com 14 anos, você já acha que já sabe muito, com 18 também. Aí você, de repente, começa a estudar a Bíblia, começa a ver os evangelhos, tem os evangelhos apócrifos, aí você fala, nossa, eu não sabia nada. Aí você acha que você não sabe nada, de repente você está sabendo alguma coisa, aí depois de um bom tempo, que foi no caso, você descobre que existem seres poderosos nesse mundo que fazem esse mundo ser como ele é e foi sabotado muitas coisas maravilhosas que já eram para nós termos em forma de cura ou tecnologias que ajudam, ou um mundo diferenciado, justo, onde todo mundo pudesse usufruir, viver, foi sabotado, sabotado. Eles eliminam também. Ah, você trouxe uma ideia nova? Amanhã já não existe, você não existe mais. Então foi assim. É que agora tanto os inventores como as pessoas, por causa do YouTube, agora fica uma quantidade tão grande que não dá para eles ficarem eliminando tantas pessoas, já não dá mais. Então, eles usam outros métodos também, como, por exemplo, os aviõezinhos que passam no céu, borrifando coisas em cima da gente, e
muitas outras coisas que se fazem e eles têm ajuda, porque todos nós somos influenciados por, se você estiver melhor, você vai ser influenciado pelo consciências mais sutis e elevadas, amorosas, ou não. Ou você vai ser muito, ou porque eles também vêm com uma quantidade muito grande, por consciências muito baixas, cheias de revolta, de raiva, fomentando guerras, né? E, e esses seres, quando eles estão no poder, eles são bastante influenciados. E muitos deles não têm nem religião, eles não têm o hábito de orar. É por isso que a gente vê que certas aberrações, e a gente vê que é sensitivo vê até manipulação na hora, pelo próprio discurso que a pessoa faz, já dá para perceber. E essa paranormalidade que é inerente aos seres humanos, elas são liberados na nossa medida, se a gente for utilizar para o bem, porque senão não convém. Olha essa frase. Não convém ser liberado. E foi retirado, foi dito também para mim, apesar de que eu não quis muito aceitar, porque a humanidade era ruim, era feita de gigantes e eles não eram muito bonzinhos, nada, muito bélico. A humanidade em si, de uma forma geral, causa espanto, mais nós para eles do que eles para nós, porque o ser humano está armado de muitas bombas e aquilo pode estourar a qualquer momento. E se a gente não cuida nem dos terráqueos aqui, nem dos animais, nem das plantas, que dirá se vier alguma coisa diferente de fora, ou totalmente diferente, ou você ficar sabendo, não é recebido com metralhadoras, né? É, metralhadoras no sentido mais elevado, né? Então, nós somos também uma ameaça. É por isso que o caminho é a gente lembrar dos conhecimentos, daquilo que tanto Cristo como os outros. O fato, gente, não existe só um. Cristo, ele foi uma consciência que ele passou o que tinha que passar naquele momento, foi pouco tempo. Tem coisas que e são eternas, mas também tem muitos outros aprendizados com cada um que se elevou, que adquiriu uma consciência maior, tem algo a nos passar. E você não precisa também ser tão elevadas, tão ou talentoso, ou ter poderes normais, paranormais. Às vezes você vê uma pessoa que é simples, que é humilde, às vezes é uma pessoa ambulante que está vendendo alguma coisa, e você olha para a pessoa, você vê que ela já está prontinha para um nível mais elevado de consciência e vai aprender muitas coisas diferenciadas, estando lá, e às vezes até na vida eterna, sem precisar voltar para cá. Mas é uma escolha, tá? Aqui, aí eu vou falar depois também, tem as suas benesses, as suas não benesses, aqui tem coisas maravilhosas que também não tem lá. E às vezes tem coisas maravilhosas lá que são muito mais amplos, o sofrimento não existe nessa proporção aqui. Aqui é tudo muito exacerbado. E na quarta dimensão consciencial, quando a gente falece, a maioria de nós dizem que as emoções são muito maiores, né? E lá no Instagram é o meu cantinho onde eu posso estar compartilhando para que a gente tenha um olhar maior para conhecer. E eu também tem coisas que eu vou aprendendo e é muito gostoso para com os gatinhos, felinos, os animais e as plantas e diversos processos conscienciais, que também às vezes é mais fácil, mais rápido postar lá do que aqui. Tá joia? E, então era isso. Nos vemos na próxima.